Olá, mais uma vez aqui com você para a nossa jornada Despertar, com base nos 12 passos dos grupos anônimos. Hoje o 10º passo, que nos fala o seguinte: continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Para você que não sabe, nós já viemos desde o primeiro passo e vamos até o 12º passo. Eu também sou psicanalista, eu trabalho nessa linha terapêutica dos 12 passos com comparações bíblicas. E é muito interessante, porque o nosso trabalho com relação ao nosso crescimento espiritual, ele é evolutivo, ele é um processo. E eu gosto muito de usar os 12 passos. Sou fruto dos 12 passos também. Então, eu acho muito válido nós conhecermos com as comparações bíblicas, para que fique muito mais enriquecida. Mas a essência, uma parte da essência é usada, retirada deles. Então vamos lá. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38, nos diz: vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vou fazer um breve resumo dos passos para aquele que está acessando pela primeira vez entenda. No primeiro passo, nós admitimos que nós somos impotentes diante das nossas emoções, diante de alguma coisa, alguma compulsão. Pode ser ela de qualquer natureza. Nós somos impotentes. Ela tem, de certa forma, nos derrubado, nos tornado reféns. Então, o primeiro passo, nós saímos da negação. Paramos de negar que nós temos alguma dificuldade. E também admitimos que o nosso processo de crescimento espiritual e emocional, ele é evolutivo, ele é um processo. Eu não posso simplesmente dizer, eu estou uma vez salvo sempre. Então, Jesus mandou lá em Filipenses que trabalhássemos a nossa salvação. Para que trabalharíamos? Se uma vez salvo, salvo sempre. Temos que ter cuidado. Quando ele diz vigia e ore, nós precisamos sim. E a Bíblia mesmo também diz que se eu fizer tudo, mas num último momento eu deixar de fazer, eu desistir, a minha fé foi por água abaixo. Então, realmente precisamos nos ater a essas coisas, prestar atenção. Embora isso venha trazer algumas polêmicas para algumas, vamos dizer, algumas denominações, algumas teologias. Bom, o segundo passo nos diz que nós devemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Muitas pessoas estão brigadas com Deus, estão com problemas com relação à prática religiosa. Não estou dizendo a espiritualidade exatamente, mas a sua prática. Infelizmente, há alguns erros nas lideranças. Eu não estou aqui para criticar ninguém, nem dizer que eu sou perfeita, mas nós sabemos que muitas pessoas acabam provocando a dispersão de algumas ovelhas. Infelizmente, devido ao autoritarismo, devido a algumas práticas não boas do evangelho, práticas erradas. Então, muitas pessoas desistem, abandonam. É de grande responsabilidade para a liderança. O julgamento do Senhor começará por nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Temos que estar atentos. Mas nós precisamos da nossa fé. Ela que será a base de todos os passos, de todas as outras atitudes em torno desse caminhar de 12 passos. Então é preciso um realinhamento. Saber onde que a minha fé deixou de funcionar, onde que eu me decepcionei, onde que houve falha. E vem o terceiro passo, onde nós decidimos entregar nossa vontade, a nossa vida, os cuidados desse Deus. Aí já citamos Deus, porque no segundo passo não se fala de Deus, fala de um poder superior, para que saímos do nosso ego e entendamos que não é na nossa força. Mas o terceiro passo, eu já tenho esse Deus, eu já fui realinhada, eu já creio, eu já resolvi algumas questões, alguns conflitos, então eu já digo Deus realmente. E eu entrego Ele a minha vida e a minha vontade. Quer dizer, as minhas estruturas, os meus pensamentos precisam ser reformulados, precisam ser renovados através da palavra. Então eu entrego a minha vida e a minha vontade. Tudo que já aconteceu, meu passado, meus anseios pelo futuro, o que eu estou vivendo no presente. Na verdade, eu paro de nadar contra a maré e passo a nadar a favor da maré. É o terceiro passo. O quarto passo é o inventário. Eu uso papel, uso caneta, uso lápis para que eu possa anotar, para que nada me passe desapercebido. E anotar uma questão de guardar, porque às vezes você não anota e acaba esquecendo. E aí esse exercício também, diante do papel, é muito importante, porque nos ajuda a nos ver. Há uma rearrumação mental, neurológica, isso já foi provado cientificamente. Por isso a importância da anotação.
Mas não estou dizendo que se alguém tem muita dificuldade e não consiga, isso não vai acontecer porque ela deixou de escrever. Não, não se trata disso. O quinto passo, eu vou pegar isso que eu anotei e vou compartilhar com alguém. Estarei fazendo um exercício de humildade, de compartilhamento nesse momento com alguém. E me mostrarei. Porque em caminhos espirituais é muito perigoso se andar sozinho. É necessário que se esteja acompanhado. É claro que a escolha dessa pessoa é muito especial. É muito delicada, é muito cuidadosa. Não vamos entregar as nossas vidas, as nossas revelações a qualquer pessoa. Há até histórias de líderes que usam histórias das pessoas nos púlpitos. Isso é sério demais, nós sabemos. E o sexto passo, uma vez que nós fizemos todo esse trajeto até aqui, nós nos prontificamos inteiramente a deixar que Deus remova todos esses defeitos de caráter. Passamos a nos questionar realmente o que é mais importante. É o ponto da decisão. Uma vida emocionalmente equilibrada, um progresso espiritual, um crescimento espiritual ou a vida de bens materiais? O homem natural ou o homem espiritual que eu estou buscando? É hora da decisão. De me prontificar para que Deus me ajude nessa caminhada. É hora de escolhas. E vem o sétimo passo, humildemente eu rogo a Deus que me ajude a me livrar desses defeitos, dessas dificuldades, porque nós entendemos que não é na nossa força, é pela graça, é tão somente pela graça. E para que nós consigamos avançar, é preciso que nós exercitemos, que nós façamos a nossa parte, que não nos comportemos tão somente como bebês espirituais, mas que de fato nos prontifiquemos e que queiramos, que desejemos abrir a torneira da compreensão, da amizade, da tolerância. Eu vou dar para receber. Eu vou sair do meu ego, vou entender que não é por ganhar, receber que eu vou crescer. Não, a minha essência veio de Deus e Ele é um doador. E eu preciso aprender a ser doadora, sair do meu ego. E o oitavo passo é um exercício contra o orgulho. Eu vou fazer o inventário dos meus relacionamentos. Porque a vida em si é relacionamento. Me relaciono comigo mesma, com Deus, e vivo em sociedade, vivo em família, em qualquer lugar onde quer que eu esteja, eu estarei me relacionando. Então é importante que eu faça uma lista dos meus relacionamentos, veja onde que eu ofendi, onde eu fui ofendida, procure exercitar o perdão. E a disciplina, como um atleta, para ele se tornar um bom atleta, ele precisa treinar, ele precisa todos os dias se esforçar, suar a camisa. Eu também vou precisar fazer isso, para que eu possa alcançar os meus objetivos emocionais e espirituais de crescimento. E vem o nono passo, que nos diz a respeito de ir lá e pedir o perdão, com bom senso, é claro, porque existirão situações em que não terei essa oportunidade de ir lá e pedir o perdão, eu terei que ter bom senso. Eu não vou revirar uma situação que pode trazer prejuízo a outras pessoas. Então, somente para que eu me sinta aliviada. Não, eu vou fazer para que haja realmente exercício de perdão. Mas ele acontece de dentro para fora. Então, eu tenho que ter muito cuidado com as minhas expectativas, com as minhas estratégias de pedir perdão. Vai ter perdão que não vai ser pedido, que não vai ser verbalizado. Vai ter gente que já morreu e que eu vou precisar de alguma estratégia aí especial para fazer isso. E vem o nosso 10º passo. Caminhamos até aqui e no 10º passo entendemos que levamos anos, talvez, num caminho escuro, na cegueira, e não é de um dia para o outro que nós alcançaremos todos os nossos objetivos, as nossas propostas de crescimento. Temos que ter paciência, começar conosco mesmos. E é um projeto para a vida toda. E todas as vezes que nós nos sentirmos incomodados, que não ficarmos bem, é interessante que nós analisemos. Não o outro, mas sempre com os olhos voltados para nós. Entendendo que o outro contribui sim, mas nada muda se eu não mudar. Eu não posso esperar a mudança do outro. Eu tenho que focar nas minhas mudanças. Porque eu não posso escolher pelo outro, eu não posso decidir pelo outro. Então eu preciso ter esse entendimento. E aí, como eu voltei lá, como eu disse, a nossa reflexão bíblica, uma delas é essa: vigie e ore. Veja bem que não é ore e vigie, mas vigie e ore. Para não cair em tentação. Nós temos que evitar chegar a essa zona do erro, a pisar ali dentro. Eu sempre dou exemplo, às vezes, né, uma metáfora, como se fosse um buraco cheio de serpentes. Eu não vou deixar meu pé passeando ali em cima, chegar próximo, a fim de que eu seja picada. Eu tenho que evitar chegar naquele lugar. Então, evitar a tentação.
não é verdade? Estar vigilante. E como estar vigilante? Na verdade, eu estando em oração, estando em meditação constantes, é a melhor maneira de se vigiar. Porque eu não vou esperar o mal chegar, a tentação chegar para que eu me defenda dela, mas eu já estarei em constante defesa, em constante trabalho. Quando ela chegar, eu já estou mais do que preparada. E aquela outra passagem que nos fala em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Eu não posso dizer que eu nunca farei determinadas coisas. Nós não podemos abrir os nossos lábios e fazermos tal declaração. Porque nós estamos também incorrendo em julgamento. Ele fez e eu não faço. Nós somos todos humanos. A diferença é a busca sincera, o relacionamento com o Espírito Santo. Mas enquanto estivermos habitando aqui a face da terra, pisando nesse solo pecaminoso, todos nós estamos propensos. Não podemos nos julgar melhores do que os outros. Podemos estar mais avançados na caminhada, mais propensos às mesmas fragilidades, às mesmas tentações. E lá em João 8,32 também ele fala: e conhecendo a verdade os libertará. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É muito importante conhecer Cristo nessa caminhada e nesse 10º passo de vigilância. É necessário sempre fazer esses inventários, essas reflexões. Existem vários tipos de inventário. Existe o inventário periódico, que você faz de tempos em tempos, uma avaliação da sua vida, mesmo para se retirar e para avaliar. Existe o inventário diário, que é o final de cada dia, para você refletir sobre como foi aquele dia, pedir perdão. E o inventário relâmpago, que eu não espero o dia todo passar, mas de imediato, quando eu sei que eu cometi algum erro, é como quando uma brasa cai sobre a nossa pele. Imediatamente nós vamos lá e pedimos perdão. Esse inventário é muito importante. Ele é um inventário relâmpago. Então, 1 Coríntios 10, 12 também nos diz. Não, esse eu já citei, né? Aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Isso tudo, como eu disse, será vivenciado para o resto das nossas vidas. Até o último suspiro nós estaremos sendo trabalhados. E Lamentações 3,40 fala: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, depois voltemos ao Senhor. Muito importante. E se nós nos arriscarmos a dizer que não temos pecado, que nós temos errado, como a própria palavra fala lá em 1 João 1, de 8 a 10, nós já estaremos pecando. Porque pecamos em várias áreas por vários motivos, por pensamentos, palavras, ações, omissões, relacionamentos, autocontrole. E a vida, ela se apresenta com os desafios todo o tempo. Mas nós estando vigiando, trabalhando, em dia com a palavra, nós poderemos vencer. E cada dia avançarmos mais e mais um pouco. Então esse 10º passo, basicamente, trabalha isso. E estarmos atentos à questão do perdão, que o perdão é processual. E às vezes você chega nesse passo e diz: eu já perdoei. Aí de repente aquela mágoa, aquele ressentimento, por alguma lembrança, por alguma situação, por algum acontecimento, emerge novamente. E entenda que é um processo, não é sentimento, são decisões, escolhas. E pode voltar. É necessário que nós sejamos entendedores de tudo isso. Porque lá em Mateus 5, 23, 24, ele nos diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. E aí? Nós alimentamos durante boa parte de nossas vidas padrões negativos de pensamentos, de atitudes. Formamos fortalezas de mente, que são pensamentos solidificados, e às vezes que não são verdadeiros, que não vale a pena se manter neles. Por isso, Romanos 12, 2 nos fala: não nos conformemos com este mundo, com este século, com esse tempo, mas renovemos a nossa mente através da palavra de Deus, para que experimentemos a boa, perfeita vontade de Deus.
Por mais que nós leamos a Bíblia, pelo menos para mim, assim, cada dia que eu me deparo meditando no versículo, parece que eu nunca tinha visto aquilo. Ou vi, mas estou vendo de novo, ele se abre de uma outra forma. Porque o Espírito Santo, ele se renova em nós esse conhecimento de Deus, aprofunda-nos cada vez mais. Então é muito importante nós termos esse hábito de termos uma pessoa com a qual nós compartilhamos o nosso crescimento, nós estamos constantemente trabalhando, sendo trabalhados, ouvidos, nos mostrarmos. É como um farol nas nossas vidas. Eu dou graças a Deus por ter essa pessoa na minha vida, muito próxima de mim, e que eu o tempo todo estou ali vigilante. Então, encerramos aqui, né, esse trabalho com o 10º passo, pensando nesse tempo precioso que nós precisamos reservar sempre, todos os dias, e de tempo em tempo, para estarmos nos avaliando, lendo alguma coisa, buscando alguma área na qual nós temos dificuldades, para que possamos crescer. Nosso crescimento espiritual e emocional, ele nunca vai parar, como eu já disse aqui anteriormente, é para a vida toda. Então é necessário que mantenhamos esse hábito salutar, de nos analisarmos, de refletirmos, de sabermos que cresceremos todos os dias, que até o último suspiro estaremos evoluindo aqui sobre a face da terra, a fim de que estejamos preparados, porque nós nos encontraremos com o Pai. Eu creio nisso. Só por hoje eu creio nisso, como eu falei, a salvação é trabalhada dia após dia. Então, que nós possamos crer e estarmos nesse processo contínuo de crescimento. Eu desejo para você paz, alegria, um crescimento espiritual e emocional constante. E que esse estudo tenha lhe servido de ajuda, de um dos pontos de referência, porque eu creio que você também deve procurar outras coisas, né? A rede está aí cheia, há muitos livros bons, muitos líderes bons, mas que eu tenha sido útil para você. Te agradeço por acessar o canal, te peço que curta esse vídeo, compartilhe para que essa mensagem possa chegar além. Eu tenho lá o canal também Pastora Marisa, que é tudo que eu posto, aqui no YouTube eu posto lá também, eu deixo lá, e todos os demais passos anteriores estão lá postados, tanto no YouTube como no meu Pastora Marisa. São Jornada Despertar. Já estamos no 10º passo, e entraremos depois no 11º, 12º, e quando terminarmos essa etapa, essa fase, estaremos fazendo outros. Muito obrigada, fique com Deus, seja abençoado, seja habitado pelo Espírito Santo em plenitude. Em nome de Jesus. Um grande abraço.